Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, e falar aqui a respeito de uma pesquisa que ele vem realizando sobre o perfil dos manifestantes pró e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu queria, primeiramente, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: de onde surgiu a ideia de realizar uma pesquisa como essa, traçando o perfil dos manifestantes, tanto favoráveis quanto contrários ao recente governo, né, do presidente Jair Bolsonaro? Bom, a iniciativa foi do professor Cristiano das Neves Bodar, ele é professor lá do CEDU, na Universidade Federal de Alagoas, que despertou uma inquietação para saber de fato quem é esse perfil desses manifestantes que estão nas ruas nos últimos anos, né? E aí, nesse sentido, foi contado com a participação, é sempre bom ressaltar, né, de outros colegas, como o caso de Elisângela Santos, que ela é graduada em Comunicação Social, Elisandra Cristina, que é graduando em Pedagogia, Fábio dos Santos e a nossa colega também, Gabriela Viela, que é mestrando em Sociologia, e Grace Martins e José Luciano e eu, Caio Santos Tavares, que no caso somos graduando em Ciências Sociais. E aí, a partir dessas inquietações, fomos a campo realizar essa pesquisa com o perfil dos manifestantes no dia 30 de maio e no dia 26. Essa pesquisa é mais qualitativa do que quantitativa? É uma pesquisa quantitativa, né? Nós fomos às ruas, municiado do celular, que foi feito através do Google Formulário, e foram feitas perguntas quantitativas aos entrevistados. A partir disso, vocês começaram a traçar um perfil desse manifestante alagoano, que pode, de repente, pode ser replicado no Brasil inteiro, no caso. Sim, alguns dados que a gente chegou a descobrir nessa nossa pesquisa se foi muito próximo com aquilo que já foi detectado em outras pesquisas. Foi realizada essa pesquisa somente aqui na cidade de Maceió. Essa pesquisa, o objetivo dela, ela visa alguma publicação? Ela tem algum objetivo final? Qual seria esse? Bom, a princípio, essa pesquisa ela foi divulgada em sites e jornais aqui locais, inclusive no jornal que o senhor citou anteriormente, que é a Tribuna. Tivemos também a participação, tive participando de uma entrevista na TV Mar, e também estaremos publicando um artigo científico através desses dados. Perfeito. Vamos então aos resultados, né, da primeira pesquisa que foi realizada por vocês, pelo pessoal da UFAL. Eu vejo que é uma pesquisa multidisciplinar, né, porque envolveu alunos, estudantes de psicologia, de ciências sociais, de comunicação social, quer dizer, abrangeu uma grande área. Mas vamos aos resultados, então. O perfil predominante daquele que se manifesta favorável ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual o perfil desse manifestante? Esse manifestante que foi às ruas favoráveis ao governo Jair Bolsonaro no dia 26, é um manifestante que tem a faixa etária de idade de 30 a 60 anos. No caso, foi 71,4% das pessoas que disseram que essa faixa etária de idade. Esse manifestante também é casado, tem 61,66%. Se considera religioso, 80%. Além disso, esses dados mais gerais também apontam que a renda desse manifestante é de 2 a 6 mil salários mínimos. Isso daí foi cerca de 38,4%. Então, nós temos um perfil de manifestante com uma idade muito maior, que foi às ruas. Além disso, são pessoas que têm uma renda maior também, e isso, de certa maneira, não representa a população alagoana, porque nós sabemos muito bem que a população alagoana ela ganha mais ou menos um salário mínimo, a maioria. E como foi percebido, esses manifestantes, eles possuem uma renda muito maior. Então, acaba não sendo, não acaba sendo representativo dos moradores aqui, por exemplo, de Maceió. São manifestantes de uma faixa da população que não é a maioria da grande massa alagoana, digamos assim, né? Como nós estamos muito próximos ainda do início do governo, muito próximo da eleição, né, que levou o presidente Jair Bolsonaro à presidência da República, é muito
muito fácil de perceber que muitos desses manifestantes foram eleitores de Jair Bolsonaro, né? Sim. Esses manifestantes declararam que estavam ali apoiando o governo. Houve uma pergunta específica que nós fizemos, qual era o motivo de estar ali, né? E o motivo de estar ali era relacionado ao apoio ao governo Jair Bolsonaro. Então, são manifestantes que, mesmo com algumas dificuldades que o governo vem tendo nessa fase inicial, que é normal, né? Todo governo acaba tendo essas dificuldades mesmo iniciais. Mas são manifestantes que estão aí nas ruas com total legitimidade de demonstrar exatamente o seu apoio ao governo. Quando estamos numa democracia, Com certeza. todos têm que ter direito de se manifestar, né, desde que respeitem a liberdade do outro também. Agora vamos falar a respeito da outra ponta dos manifestantes que são contrários às propostas apresentadas aí pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive fizeram uma grande manifestação no dia 30 de maio, né? Tivemos na última sexta-feira, inclusive, não, foi no dia 14, né? Essa foi a greve geral, né? Dia 14, exatamente. Qual o perfil desse manifestante, Caio? É importante a gente dizer que, assim, essa manifestação, no caso do dia 30, ela teve um perfil mais de estudantes e professores que foram às ruas. Então, por exemplo, a faixa etária de idade, ela vai ter uma variação, um público mais novo, em torno de 20 a 39 anos, 52,2%. A questão também da renda familiar, ela apresenta dados, digamos assim, bem parecidos com os manifestantes favoráveis ao governo. Foram de 2 a 6 mil salários, isso é cerca de 45,6%. Ou seja, essa manifestação que teve também no dia 30, ela não consegue representar a população alagoana de um modo geral. Por que é importante a gente dizer isso? Porque um dos nossos objetivos em ter realizar essa pesquisa foi exatamente procurar entender esse perfil de forma mais minuciosa, já que muitas vezes é divulgado nos veículos de comunicação de modo geral, dizendo o povo foi à rua no dia 26, o povo foi à rua nas ruas no dia 30. Aí a pergunta que nós fizemos que povo é esse? Quem são essas pessoas? Então, por isso que é importante, eu estou sempre batendo isso na tecla, que eles acabam não representando, exatamente por esse motivo. É importante também salientar que outras pesquisas foram realizadas, por exemplo, pelo Instituto Datafolha, no momento que estava ocorrendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e as manifestações que ocorreram lá em São Paulo, na pesquisa feita pelo Datafolha, também mostra que essas pessoas que foram às ruas naquele momento também tinham um perfil no caso, uma renda muito maior do que a população brasileira. E por isso que acaba sendo importante, porque nos últimos anos, desde 2013 até 2019, nós temos uma participação popular, seja da direita ou da esquerda, muito ativa nos últimos anos. Então, é importante a gente entender quem são essas pessoas que acabam tendo uma voz importante na nossa democracia. Então, nesse sentido, o que também foi verificado na questão do perfil mais geral desses manifestantes do dia 30, que a cor deles é parda, 41,2% declararam que a cor é parda, e 58,8% são solteiros. Então você tinha também um perfil na manifestação pró-Bolsonaro, um perfil de pessoas mais casadas, e aqui você tem um perfil mais solteiros. Isso foi uma questão que a gente verificou, que talvez pela... Os estudantes, né? Isso, exatamente, por ser mais estudantes, né? E também está relacionado que quando a gente chegou nas manifestações, quando você vai para a manifestação com esse olhar de pesquisador, observando a manifestação, é muito interessante notar, porque de fato você conseguia perceber que as pessoas que estavam apoiando o Bolsonaro tinham um perfil mais familiar, né, no sentido de ir a mãe, o pai, os filhos. Já na manifestação contrária ao governo Bolsonaro, você tinha um perfil, às vezes, do estudante com um amigo, do professor com outro amigo, né? Então é um perfil bem diferenciado. Acho que esse porque a gente vê que pela faixa, quando você pega o perfil econômico, eles meio que se equivalem, né? Quando dentro de uma faixa de uma classe média, né? E quando a gente vai nessa questão ser casado ou solteiro, aí tem essa diferenciação. Mas infelizmente, como você disse, Caio, o que a gente consegue visualizar e perceber a partir disso é que infelizmente o povo não está se manifestando, né? A grande massa, quer dizer, o que representa a grande população alagoana, está, como você disse, ganhando uma faixa salarial mais baixa,
ela não se faz representar, ou ela não quer participar dessas manifestações. Né? Sim, o eleitorado alagoano não acaba, em sua maioria, não sendo representado nessas manifestações. E aí, nesse sentido, é extremamente importante a gente salientar que esses manifestantes, aqui não estamos dizendo que eles não têm legitimidade de se manifestar. Eles têm total legitimidade, faz parte da democracia, é importante eles irem às ruas, só que a gente não pode dizer que eles representam os alagoanos. Outra coisa, a gente percebe que, como eu disse, essas manifestações acontecem no início do governo do Jair Bolsonaro, onde ele vem enfrentando uma série de dificuldades, talvez muito por conta da sua inabilidade de conduzir o Congresso e levar as negociações necessárias com o Congresso Nacional. Isso é um problema que ele tem que resolver dentro do governo dele, né? Tem que ter habilidade para isso. Mas eu acredito que possa haver uma mobilidade entre esses manifestantes, de repente algumas pessoas que hoje se posicionam favoráveis ao governo do Bolsonaro, de repente podem ser contrários, e o caminho inverso também, que hoje é contrário, de repente pode se posicionar favorável a esse governo, ou você acha que isso já é uma posição muito consolidada? Talvez se você for perguntar aos manifestantes, eles vão dizer que não, eles estão com o Bolsonaro até o resto da vida deles. Ou quem é contra também está contra. Ou é contra até. até. Mas assim, analisando de uma forma um pouco mais ampla, é importante a gente dizer que, obviamente, essa pessoa que declara o apoio a qualquer político, seja o Bolsonaro, seja o Lula, qualquer político que seja, essa pessoa, um dia, ela pode deixar de acreditar nesse político, né? Assim como você teve no caso do Lula, com mais de 80% de popularidade, hoje em dia é um político muito questionado. Então, assim, um político, ele sempre está sendo uma vidraça. Então, ele sempre está sendo vigiado pela população. E a partir do momento que as pessoas começam a verificar que esse político não está mais servindo aos seus objetivos, aquilo que ela deseja, ela tem uma oportunidade, sim, de começar a rever um pouco as suas posições. E numa democracia como a nossa, outros políticos podem ocupar esse espaço. No caso, a pergunta foi sobre o Bolsonaro, outros políticos podem ocupar o espaço da direita e trazer um discurso que agregue algumas pautas que o Bolsonaro defenda algumas pautas que o Bolsonaro apoia e dando uma mudada naquilo que as pessoas não vêm gostando, eventualmente, daquilo que o Bolsonaro vem realizando. A gente vive um momento de turbulência política ainda muito forte, né? Ainda reflexo do que aconteceu nas eleições do ano passado. A gente teve uma cisão muito forte dentro da sociedade, né? Quem era contra, quem era a favor, não tinha um meio termo, não tinha uma conversa, não existia um diálogo, né, entre as duas partes. Eu acho que é um campo muito rico, né? Apesar de prejudicial, eu acredito, para o debate político, mas um campo muito rico para a análise das ciências sociais, né, cara? Com certeza. Nós irmos a campo, uma coisa às vezes você fazer uma análise baseada em Facebook, né, WhatsApp, que hoje em dia as pessoas acabam se analisando muito somente em memes, esse tipo de situação. Uma coisa é você ir para campo fazer uma pesquisa para entender melhor esse perfil. E o que nós acabamos verificando que esses dois polos que foram às ruas são polos totalmente antagônicos, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, analisar, por exemplo, em relação à maioridade penal, maioridade penal, facilitação do porte de armas, são pautas que separam brutalmente esses dois públicos, assim como a questão das cotas na universidade. Se as pessoas que foram às ruas no dia 30, contrárias ao governo Bolsonaro, elas são amplamente contrárias à redução da maioridade penal, totalmente contrárias à questão das cotas, quer dizer, totalmente favoráveis à questão das cotas, totalmente contrária à facilitação do porte de arma, essa convicção ela se muda drasticamente no outros manifestantes. O pessoal do Bolsonaro acaba tendo um posicionamento diferente. Aí a pergunta que se coloca: será que a população alagoana ela é tão contrária? Ela tem, porque os índices que demonstrou eram beirando aos 87% e 90%. Então, assim, a concordância é muito grande. Será que o alagoano, maceiense que está nos ouvindo nesse momento aqui na Rádio Difusora, são pessoas que, de fato, elas têm posições essa convicção tão grande? É isso que a gente precisa pensar. Eu acho que quando você faz uma pesquisa dessa, de repente, ela traz uma série de certezas, né? Porque contra números
ela também traz uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, né? Por que será que a gente tem um posicionamento tão firme assim de ambos os lados, mas será que isso reflete a maioria da população alagoana? Que a gente percebe não está representada nas manifestações, tendo em vista, logicamente, o perfil econômico de quem participou dessas, tanto das manifestações contrárias, quanto nas manifestações favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Lá na cadeira de Ciências Sociais da UFAL, se preocupa muito com isso também, de fazer essa análise, de repente até fazer uma coisa que seja contínua, essa análise desse perfil da população alagoana? Lá no curso de Ciências Sociais você tem professores que se dedicam, né, à questão de analisar a ciência política de modo geral, analisando a questão da democracia, de partidos políticos, mas até então esse estudo foi um estudo pioneiro em ir a campo e buscar fazer essa pesquisa. Inclusive muitos jornalistas que entrevistaram outros integrantes da nossa equipe reportaram isso, falaram, olha, eu nunca vi aqui em Maceió um tipo de pesquisa parecido com o que vocês fizeram. E aí vamos ver, né, se será uma tendência a se fazer outros estudos. Outros estados já praticam isso com uma certa constância, inclusive com institutos profissionais, como o caso de Datafolha e Ibope, né, institutos com muito mais estrutura no caso. E aí fica esperando se vai ter, né, outros levantamentos que consigam identificar de forma mais clara as pessoas que estão indo nas ruas e fazer uma análise mais ampla em relação a isso. Porque esses números são instrumentos de análise muito poderosos, né? E bem utilizados podem ajudar a tração perfil da população alagoana. Sim, isso sim. Acho que é algo que consegue, de certa forma, fazer uma análise muito mais aprimorada em relação a essas pessoas que estão indo às ruas. E é extremamente importante. Inclusive, isso pode servir, seja para artigos científicos, até mesmo para os próprios movimentos sociais que foram às ruas querer entender de forma mais precisa esse perfil de manifestante, até mesmo para, eventualmente, os políticos conseguirem atender de forma mais precisa aquilo que esse eleitorado está indo às ruas e está falando. O Caio passou alguns números para dar uma analisada aqui. Me parece que eles são muito parecidos no antagonismo até, né? As posições são extremamente são extremados mesmo. Uma coisa de esquerda muito forte, uma coisa de direita muito forte. Quem participa dessas manifestações é o que eu estou sentindo falta na sociedade hoje, né? No meio termo, assim, da balança, daquele que tem um posicionamento mais isento e consegue chegar a uma situação melhor. Esse tipo digamos assim, de líder tem falta, tem falta na política, uma pessoa que consiga navegar entre esses dois extremos. A sociedade brasileira nos últimos anos se polarizou muito. E a nossa pesquisa ela conseguiu capturar, por exemplo, do ponto de vista da descrença com a democracia, é algo muito notório. Né? Tanto as pessoas que foram às ruas favoráveis e contrárias ao governo Bolsonaro, elas disseram, por exemplo, que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Cerca de 89,6% das pessoas contrárias ao governo disseram concordar com essa afirmação, e 84,6% das pessoas que foram favoráveis ao governo disseram, ok, democracia é a melhor forma de governo. Só que é interessante também notar que a insatisfação com a democracia foi extremamente acentuada com as pessoas que são contrários ao governo. 58,8% disseram insatisfeitos com a democracia. Aqueles que são favoráveis ao governo, 49% disseram parcialmente satisfeitos com a democracia. Então, o que a gente precisa dizer analisando esses dados? Primeira questão, nós temos um discurso amplamente difundido, seja na escola, dentro de casa, muitas vezes, na família, nos veículos de comunicação, como na rádio difusora, que a democracia é a melhor forma de governo. E isso, também, para mim, eu estou de acordo com isso. Então, as pessoas, de certa forma, elas vão aprendendo isso, e quando você faz a pergunta para elas, elas vão falar, ok, eu acredito que a democracia é a melhor forma de governo. Só que aí, quando você pergunta, mas você está satisfeito com a democracia? Aí elas já falam, não, já demonstram que não estão tão satisfeitas assim.
E isso, de certa forma, é importante as pessoas não estarem satisfeitas, até mesmo para você ir às ruas questionar. Isso é salutar para a democracia. Agora, o que nos chamou a atenção na nossa pesquisa é que, por exemplo, quando se a gente fala da confiança nas instituições democráticas, essas pessoas, elas, por exemplo, aquelas que são favoráveis ao governo Bolsonaro, nós tivemos cerca de 96% dizendo que não confiam no Senado, não confiam na Câmara e no STF. Então aí a gente já começa a pensar. Só que nas manifestações também contra o governo Bolsonaro, nós também tivemos esses números muito parecidos, com uma insatisfação gerando em torno também do 73%. O que me deixa perplexo é porque, fora o Supremo Tribunal Federal, o restante, quem colocou os representantes lá foi a população. Né? Ninguém chega à Câmara Federal, ninguém chega ao Senado, né? De outra forma, que não seja através do voto da população. Você não confia em alguém que você votou lá para te representar. Eu fico meio perplexo quando eu vejo esse tipo. Ainda não sabemos usar o voto. Infelizmente, a utilização do voto, por isso que de repente as pessoas confiam na democracia, mas não estão satisfeitas com ela, né? De repente não estão satisfeitas com o voto que ofereceram. Caio, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Lembrando que hoje, como eu lembrei com o perfil do nosso bloco, um grande sociólogo brasileiro, que faz aniversário hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Completou hoje 88 anos. Talvez a gente seja uma pessoa com mais ou menos com o perfil do Fernando Henrique Cardoso, que conseguia transitar tanto para a direita como na esquerda, conseguia caminhar pelo meio ali, pelo caminho do centro, fazendo um governo mais equilibrado, digamos assim, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Caio, agradeço a sua presença aqui no Difusor amanhã. Microfones da Difusora aberto aqui para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer ao convite da Rádio Difusora. Foi um prazer enorme estar aqui. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para discutir a política brasileira, que é extremamente importante para nós. Agradeço a presença aqui do Caio dos Santos Tavares, ele é graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Veio aqui apresentar os números de uma pesquisa que foi feita analisando o perfil dos manifestantes pró e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. 8 horas e 58 minutos, 8h58.